Ok, pessoal, vamos a mais um passo a passo. Desta vez a gente vai entrar na nossa sala de aula virtual e vamos conhecer um pouco melhor o nosso aplicativo de videoaula. Vamos lá então. Já sabemos que para isso a gente clica neste botão, vai surgir essa tela e a gente tem aqui a opção entrar na sessão. Claro que para os alunos esse botão só vai estar disponível se o professor já estiver dentro da sala de aula. Então vamos lá. Sempre que o aplicativo se inicia, ele vai solicitar para você a opção de você entrar com o microfone ou somente ouvindo. O interessante é que a gente possa entrar com o microfone, porque assim você vai poder fazer perguntas ao professor e interagir com a aula. Caso a sua máquina não tenha, aí você vai ter que entrar somente com o ouvir. Então vamos lá com o microfone. Ele sempre vai apresentar essa janelinha, isso é do navegador, perguntando se você permite que o seu áudio seja utilizado ou não. A gente sempre aciona o permitir. E assim, agora nós estamos na nossa sala, tá? Aqui na sala de aula nós temos essa página inicial que nos aparece em azul, é onde o professor vai fazer as suas apresentações, tá? Aqui ele vai subir slides feitos em PowerPoint ou em PDF e eventualmente ele pode disponibilizar para você baixar essas apresentações, tá? Aqui normalmente quando é disponibilizado aparece aqui uma figurinha com a setinha dizendo que você pode baixar. A gente vê isso mais à frente. Então essa área aqui são as áreas de apresentação. Aqui embaixo nós temos 4 botões, tá? Temos 4 botões, aqui no caso eu estou com 5 porque eu estou com o compartilhar tela, que o aluno não dispõe desse botão. Então aqui embaixo nós temos esses botões. O primeiro é acionar o microfone. Assim que a gente entra na sala, naturalmente que o microfone está desligado, é padrão. Para a gente falar, a gente tem que acionar o microfone. Então veja que quando eu clico aqui, né, aqui à esquerda nós temos o nome José Maria. Eu entrei nessa sala como moderador. E aqui tem um botãozinho representando o microfone em vermelho, bem pequenininho aqui do lado. Se eu clico para abrir o microfone, vejam que ele fica verde. A partir daí, nós já estamos com o professor ou aluno que tenha aberto o microfone, já vai estar com o seu áudio na sala. Nós já dissemos que não é interessante o aluno deixar o seu áudio aberto se ele não está falando naquele momento, para evitar ruídos, tá? Então aqui no caso, como eu estou sem nenhum aluno, eu vou fechar o microfone para mostrar para vocês o restante. Aqui seria para você desativar o áudio do seu computador ou do seu headphone, tá? Você, sei lá, tá ouvindo sua aula e de repente entrou alguém perto de você que quer conversar com você, você fecha o áudio aqui para que você possa conversar melhor naquele pequeno instante, tá? Depois você pode voltar a abrir novamente, ele vai dizer que áudio, microfone, etc, estabelecendo conexão, e a partir daí voltou ao normal. Perfeito? Esse daqui é para você habilitar a sua webcam. Na maioria das aulas os professores vão deixar a sua webcam fechada, tá? Mas vai haver alguma situação onde vocês vão discutir algum assunto em conjunto e que é interessante, né? A sua webcam está aberta, caso você a tenha no computador ou esteja usando celular ou notebook. Então nesse caso é só clicar aqui, ele vai fazer a pergunta normalmente se permite que a sua webcam seja compartilhada, você vai dizer que sim. Ele vai mostrar aqui as opções, no meu caso é FHD, ele está demorando um pouquinho. Aliás, desculpe, ele não vai me mostrar, porque eu já estou usando a minha webcam para fazer esse passo a passo para vocês, tá? Então não adianta só se eu tivesse duas aqui. Como eu só tenho uma, ele não vai permitir que eu a utilize duas vezes. Então eu vou ficar em possibilidade de mostrar isso para vocês, pelo menos por enquanto. Ok? Então, mas isso aqui seria o botão para a gente acionar o webcam. Isso aqui é estritamente para o professor e aqui é o botão para você levantar a mão. Veja que aqui no íconezinho aparece uma mão levantada.
e surge lá para o professor uma mensagem que alguém levantou a mão, tá? Quando você quer fazer uma pergunta e não quer interromper o professor naquele momento. Aqui eu tirei a mãozinha. Perfeito? Bom, então isso aqui é o básico, tá? Aí somente a gente vendo uma aula sendo dada que a gente vai entender que é aqui que vai surgir essa aula. O que eu posso fazer mais quando eu estou vendo a aula? Eu posso ampliar, tá? Isso aqui para a tela cheia. Só clicar nesse botão aqui e eu fico com toda a tela, tá, disponível para eu ver exatamente a apresentação do professor. Porém, é claro, eu deixo de ver os chats, tá? Se algum colega fez alguma pergunta que até era do meu interesse, eu não estou vendo neste momento. Mas, se o foco é a aula, talvez seja interessante a gente trabalhar nesse modo. A gente pode digitar a tecla Escape, voltar ao modo normal, ou havia uma setinha lá em cima também que apareceu para você voltar a esse modo normal. Então, basicamente, aqui é isso, tá? Desse lado aqui nós temos essa nossa tela, que é a tela para que a gente faça, escreva alguma pergunta para o professor, ou alguma colocação, vai ser sempre aqui. Se eu digitar aqui, né, perguntas, deixa eu colocar aqui, perguntas, e seguido de Enter, veja que apareceu aqui quem fez a pergunta e a pergunta logo abaixo do nome, tá? Então essa é a área de chat. Você pode fechar, se você, eu não quero ver a área de chat, eu posso fechar. Não sei se é interessante, já que você quer ver uma tela maior, seria mais interessante aquilo que eu falei, clicar aqui e deixar a tela maior, tá? E não fechar aqui, mas claro, eu fechei, eu posso voltar, né? Do jeito que nós fechamos, nós podemos voltar. Aqui eu simplesmente fechei de novo essa areazinha, né? Continua aqui a área de listagem dos usuários. Aqui eu deixei a tela toda para mim, mas mesmo assim ainda não é tão interessante quanto trabalhar com tela cheia, tá? Mesmo assim não é interessante. Aqui eu volto a ver a tela virtual e aqui eu volto clicando aqui a ver o meu chat, né? Então aqui eu fecho o chat e aqui na palavra bate-papo público eu volto a vê-lo. Perfeito? Muitas vezes você quer ver alguma coisa aqui, mas não quer ver o chat. Então tudo bem. Vamos voltar aqui ao chat e vamos entender um pouquinho aqui dessa área. Essa área aqui por enquanto só tem usuário, que é o professor ou moderador que entrou na sala de aula. Eu posso não, eu devo, e normalmente nas aulas virtuais a gente vai ter vários usuários aqui. Eu vou acrescentar um usuário agora, eu estou aberto aqui atrás, tá? Vou deixar duas telas aqui para a gente ver. Eu vou fechar esse bate-papo porque fica um pouquinho maior. E vamos aqui entrar com outro usuário nessa minha sala. Tá aqui, a sessão já está lá existindo. Eu clico aqui, o mesmo processo para se entrar. Aqui seria um usuário, um estudante normal, com microfone. Eu aqui vou colocar sem microfone, tá, gente? Porque eu já estou usando ele. Então, se eu colocar duas vezes pode dar problema. Então, deixa eu colocar, vamos tentar. Estabelecendo conexão, permitir. Aparentemente entrou bem, tá vendo aqui? CA com o microfone desligado no momento, tá? Se eu quiser ligar, eu ligo aqui, ele fica verde. E aí já deu microfonia, né? Porque ficam dois microfones, tá? O que eu estou usando para fazer o passo a passo, mais o da sala. Mas vejam que aqui agora a gente tem duas apresentações. Aqui à esquerda a apresentação do professor e aqui a do aluno. Como o aluno está vendo, né? Ele pode colocar aqui uma pergunta no chat. Vai entrar essa pergunta aqui e, é claro, todos verão essa pergunta, tá? Se eu abrir aqui o chat, tá aqui a pergunta do Carlos, né? Ele não viu a minha porque ele só entrou após eu ter feito aquela pergunta lá. Então tá aqui. E aqui ele tem uma visão, né, dos usuários que estão presentes. Quem é o professor? Normalmente o professor, o moderador, ele vai ter o botão quadrado e todos os usuários vão ter o botão redondinho. Ele está vendo que todos estão com o microfone desligado. Ok? E ele pode acionar o microfone dele quando for fazer alguma pergunta. Perfeito? O que mais para a gente finalizar?
Percebam que aqui, ó, eu tenho um botão chamado minimizar a apresentação. Então, quando eu estou apresentando várias câmeras aqui e eu não estou com ninguém apresentando nada, eu clico nesse botão e ficam só os vídeos, só as câmeras ficam sendo apresentadas aqui. Se eu clicar de volta, ele vai mostrar a apresentação. Tá? Quando eu tenho várias câmeras, infelizmente eu não estou podendo colocar aqui porque eu só tenho uma câmera e ele precisaria de duas para ficar uma no passo a passo e outra na videoaula. Então, quando eu estou com câmera, também eu posso diminuir o tamanho dessa tela de apresentação, tá, gente? Eu posso ou excluí-la totalmente ou diminuir o tamanho dela aumentando os vídeos, né? Os vídeos de cada um. Eu vou ver como é que eu faço num próximo passo a passo para mostrar os vídeos de alguma forma, tá? Eu não sei como fazer isso, mas vou pensar se eu consigo, para mostrar para vocês que a gente consegue colocar o vídeo em janela individual, ou nosso vídeo, ou o vídeo do professor, ou o vídeo do aluno, etc. Normalmente quem tem duas telas, computador com duas telas, pode colocar o vídeo do professor numa tela à esquerda e ficar só com a apresentação na tela direita, ou vice-versa. Perfeito? Então aqui nós temos a visão do aluno, tá aqui ela. Deixa eu abrir aqui. A visão do aluno, como seria? É isso aqui. E tudo que ele pode fazer. Uma coisa interessante é que na visão do professor, a gente tem aqui, ó, os botões onde o professor vai interagir na sua apresentação. Então aqui ele pode, por exemplo, usar a ferramenta de escrita para... Deixa eu aumentar o tamanho dela aqui. Está em preto aqui, eu aumento o tamanho. Para mostrar... Essa cor está horrível, né? Vou colocar em vermelho. Para mostrar... Isso não é vermelho. Para mostrar... Vermelho é bem aqui. Para mostrar alguma coisa, enfatizar alguma coisa. Aqui ele apaga, tá? E vejam que não tem isso na tela do aluno. Tá, ó. O que o professor está fazendo aqui está aparecendo, é claro, na tela do aluno. Perfeito, deixa eu mudar a cor aqui. Uma cor alaranjada. E vamos escrever aqui alguma coisa. Tá muito espessa. Um pouquinho menor. O professor vai enfatizar tópicos com essa canetinha. Eventualmente ele pode escrever, né? Aqui ele pode mudar para texto. Então ele escreve aqui texto. E claro, isso vai ficar na tela. O que ele escrever, o que ele desenhar, ele pode fazer retângulos e etc, né? Aqui a gente pode mudar. Ó, vou enfatizar alguma coisa aqui com retângulo. E ele pode apagar tudo que ele escreveu, enfatizou, etc, tá? E veja que isso surge também na tela do aluno. Agora, o aluno não tem acesso, mas pode ter. O professor pode, eventualmente, passar, né, o controle para o aluno. Então ele chega aqui e coloca aqui, ó, tornar o aluno apresentador. Então veja que ele perdeu essa paleta e essa paleta surgiu na tela do aluno. E mais ainda, apareceu aqui na tela do aluno a opção compartilhar a tela, aqui desse lado, que antes ele não tinha, porque agora ele tornou-se apresentador. E aí sim, agora o aluno pode desenhar o que ele quiser aqui, modificar as cores, etc. Da mesma forma que o professor trabalha, o aluno pode fazer também aqui, apagar e etc, tá? O professor, em qualquer momento, ele pode aqui solicitar, né, que ele volte a ser apresentador, independente do aluno permitir ou não. O aluno perdeu, né, o status de apresentador, voltou para o professor. E o professor pode também, né, aqui, iniciar o modo multiusuário. O que é isso? O modo multiusuário, tanto o professor quanto o aluno aqui, ó, eles podem ir escrevendo na tela, ou seja, todos os alunos podem escrever agora, ou seja, essa paletazinha, ela se apresenta para todos os alunos do modo multiusuário. O professor está vendo aqui que ele está no modo multiusuário, está vendo que só tem um aluno aí nesse caso, né? Porque a gente aqui só tem um, mas se tivesse vários, teriam mais que um aluno, e eles estariam podendo escrever, enfatizar, apresentar alguma coisa na tela para o professor, tá? Então isso é importante. Depois que se não for preciso mais, o professor vem aqui e simplesmente retira o modo multiusuário.
Uma outra coisa que o professor deve colocar para vocês serão as enquetes, tá? Então as enquetes, existem vários tipos. Eu cliquei aqui na área do professor, só quem tem acesso à enquete é o professor. E aqui a gente tem, escreva uma pergunta. Eu vou escrever aqui, pergunta. E aqui tem a opção de o aluno colocar apenas verdadeiro ou falso, letras A, B, C e D. Aí claro que eu ia, na escrita da pergunta, o professor iria colocar item A, item B, item C, para que o aluno escolhesse. Tipo sim ou não, ou abstenção. Então eu vou colocar aqui a do tipo sim ou não, ou abstenção. E pedir para iniciar a enquete. Vejam que aqui aparece, né, para o usuário, a opção sim ou não ou abstenção. Eu vou clicar aqui na opção sim, tá? Aqui vai aparecer um tempo e aí o professor já pode fechar e escrever. Aqui só tem um aluno, ele já viu que todos já participaram. Publicar a enquete. Então veja que aqui vai aparecer para todos a quantidade de alunos que digitaram sim, que digitaram não ou abstenção. Então sim teve apenas um aluno, 0 abstenções, até porque só temos um aluno, tá? Então eventualmente o professor vai abrir enquetes para vocês e é uma coisa bastante simples de se fazer. Perfeito? Aqui eu limpo e a enquete desaparece, tá? E aqui eu volto a bate-papo aqui, né? Eu acho que por hora o que nós tínhamos nesse primeiro passo a passo, que é mais elaborado, para vocês entenderem, é isso. Tem a opção aqui de iniciar a gravação, que a gente já discutiu com alguns alunos nas nossas lives. É o professor que tem essa opção de iniciar ou fechar, o aluno não tem isto. E quando o professor clica, realmente esta aula passa a ser gravada. Nós já discutimos a questão de que os professores é que vão decidir ou não. Claro, perguntando à turma, se algum aluno solicitar, perguntando à turma se todos concordam. Porque a gente tem essa questão de que na UFPE a própria reitoria nos mandou um comunicado que era interessante que a gente não gravasse aula para não constranger aluno, algum problema jurídico que possa haver. Mas é claro, se todos os alunos solicitam e o professor concorda, essa aula pode ser gravada. Em princípio, o padrão é não gravar a aula, tá? Mas se for gravada, tem que haver a anuência de todos os alunos e tem que também o professor concordar com isso. Eu já falei também em sala de aula que você não se preocupe que o material que o professor está apresentando, esse material é disponibilizado lá no nosso programa de AD, né? Da Spread, naquela área do curso daquele professor, a gente vai ter todas os slides que forem apresentados, vai estar disponibilizado, talvez até antes do dia da apresentação. Ok, gente, então que a gente tinha mais ou menos como básico para o uso da nossa ferramenta de videoaula é isso. Para vocês encerrarem, saírem da sessão, terminou a aula, vocês vão aqui nesses 3 botõezinhos e clicam em sair da sessão. Perfeito? O botão sair da sessão. Ele vai perguntar se você quer dar uma nota para essa sessão. Não, na maioria das vezes não, né? Talvez na primeira vez você clica aí 3 estrelas, 5 estrelas, o que você bem entender. No caso do professor, ele tem outra opção, ele tem a opção encerrar a sessão. Quando ele clica aqui, isso é meio, digamos assim, chega a ser falta de educação, porque se tiver alunos ainda logados, os alunos serão expulsos da sessão, tá? Eu vou fazer isso agora. E aí ele pergunta se eu quero encerrar, sim. E aí a gente sai e volta a nossa página de entrada na sessão. Perfeito? Por enquanto, somente isso. Vamos esperar o próximo.